O que é buy and hold e como fazer buy and hold? Que negócio é esse? É investidor iniciante, está começando agora na bolsa, está procurando, se deparou com esse termo e não sabe o que é, ou já até sabe o que é, mas não sabe como fazer? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber para dar aí os primeiros passos no buy and hold. E sem mais enrolação, vamos direto para a tela. Eu já quero começar direto com conteúdo para você, ok? Antes disso, claro, óbvio, evidente, se você não é inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreve, clica no botão aqui embaixo. Se você não se inscrever, vai perder dinheiro na Bolsa de Valores. Se não se inscrever, você é louco, se inscreve aí embaixo, vai. Vamos lá, gente, respondendo, né, a grande pergunta. O que é buy and holding? Gente, muito simples, né? Comprar e segurar. O que isso significa, tá? Você vai comprar um ativo e vai segurar esse ativo por bastante tempo, muitos anos, décadas, ou até, em todo caso, em vários casos, para o resto da sua vida, tá? É uma metodologia bastante segura, tá? É uma metodologia que, quanto mais tempo você passa investindo, tá? Ela diminui o seu risco dentro da Bolsa de Valores. Tá? Por que ela diminui o seu risco dentro da Bolsa de Valores? Você vai saber até o final desse vídeo, tá? O tempo, ele é o seu amigo nessa metodologia, tá? Por quê, tá? Quanto maior o tempo... Por que quanto maior é o tempo, menor é o risco? Vamos explicar este conceito, tá? A tendência de um papel é sempre valorizar. A tendência de uma empresa é sempre valorizar ao longo do tempo. Então, o seu capital, ao longo do tempo, a tendência é que ele se valorize dentro da Bolsa de Valores. E com isso, as suas chances de perder dinheiro vão diminuindo ao longo do tempo. Simplesmente por conta disso, tá? Você com certeza conhece esses dois caras aqui, esses dois senhores bilionários da Bolsa de Valores, tá? São grandes investidores que se utilizam da metodologia do buy and hold para fazer os seus investimentos, né? Temos o Warren Buffett, o maior investidor, considerado um dos maiores investidores da história, tá? E temos aí, aqui no nosso Brasilzão, o Luiz Barsi, o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores da atualidade. E os dois são bilionários. E os dois, né, construíram o seu patrimônio dentro da Bolsa de Valores, se utilizando dessa metodologia de buy and hold para fazer os seus investimentos, certo? Bom, agora, como que a gente faz o buy and hold? Como fazer o buy and hold, né? Essa talvez seja a sua dúvida, né? Como você acha que se deve fazer o buy and hold? Clica aqui embaixo, tá? Primeiro de tudo, a gente sempre vai voltar, eu sempre vou falar disso, certo? Qual é o seu objetivo dentro da Bolsa de Valores, certo? O seu objetivo é uma carteira previdenciária? Seu objetivo é uma carteira com renda mensal? Ou o seu objetivo é construir um patrimônio dentro da Bolsa de Valores e multiplicar o seu capital dentro da Bolsa de Valores? Qual é o seu objetivo? Por que a gente sempre faz essa pergunta? Por que você tem sempre que se fazer essa pergunta antes de começar a investir, tá? Porque é o seguinte, isso vai determinar quais são os ativos que você vai comprar dentro da Bolsa de Valores. Se você quer multiplicar o seu capital, você vai comprar determinados ativos que têm um potencial maior de valorização. São geralmente empresas que não são tão grandes assim, mas que têm o potencial de crescer ainda mais, tá? Ah, não, agora eu quero uma fonte de renda, eu quero criar uma carteira previdenciária para mim. Tá. Então, geralmente, você vai partir para empresas que já são aí mais consolidadas dentro do mercado, tá? Que tem uma certa previsibilidade de receita aí que até podem crescer, mas elas não vão dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, né? Então,
Olha a grande diferença que você vai ter entre uma escolha e outra. De repente, você quer criar aí um meio termo. Então, você vai criar uma carteira, vai começar a investir em ativos, de repente, um ativo de cada segmento, e você vai fazer a junção. Então, qual é o seu objetivo? Isso é muito importante, tá? E depois de você entender qual é o seu objetivo, definir qual é o seu objetivo dentro da Bolsa de Valores, você precisa entender qual que é o seu perfil de risco, tá? Por quê? E o que é perfil de risco? Você aceita perder, aceita arriscar o seu capital, ou você não aceita perder, tá? Então, isso tudo também vai identificar, né? A te ajudar a identificar qual é o melhor ativo. Por quê? Dentro da Bolsa de Valores, a gente tem segmentos, né? Assim como na vida, né? Então, a gente tem empresas do setor elétrico, mas dentro do setor elétrico, a gente tem empresas que são mais arriscadas e tem empresa que tem risco menor, tá? Uma comparada com a outra, claro, né? Então, se você for escolher, né, for para o lado de um setor que é um pouco mais arriscado, né, para que de repente você consiga alavancar, multiplicar mais o seu capital, então você consegue aguentar mais risco. Ah, não, agora eu quero previsibilidade, eu não gosto de perder dinheiro, não gosto de correr nenhum risco com o meu capital. Então, você vai para setores mais tranquilos, mais previsíveis, tá? Essas são duas perguntas que não podem ficar sem responder antes de você começar a colocar dinheiro na Bolsa de Valores, certo? Depois disso, tá? Você vai escolher os seus ativos, escolher os ativos que você vai investir com base no pensamento que você vai ficar com eles por muitos anos ou até para sempre com esses ativos, tá? Então você vai se tornar sócio realmente daquelas empresas ou daqueles ativos, tá? Você realmente precisa escolher esses ativos de buy and hold, tá? Com esse olhar, tá? Porque aí sim você vai conseguir ter mais um filtro, né? Para você aí comprar os ativos que você deseja de acordo com os seus objetivos, certo? Depois, a outra dica, né, obviamente, é que você escolha setores dos quais você gosta, né? Por quê? Porque vai ser mais fácil você se inteirar, vai ser mais fácil você buscar informação. De repente você já conhece, né, algum setor aí. Então, você escolher empresas, ativos desses setores vai tornar a sua vida muito mais fácil, né? E a outra dica é o seguinte: foca na qualidade daquele ativo primeiro, certo? Foca na qualidade. Escolha uma boa empresa por um preço justo, tá? Não adianta você escolher uma empresa mais ou menos que esteja muito barata e de repente essa empresa ela não vai crescer tanto quanto você gostaria. Essa empresa pode, no meio do caminho, fazer alguma burrada lá e de repente você pode vir a perder o seu dinheiro, tá? Então, presta atenção, foca na qualidade do seu ativo e com o tempo, tá? Você vai vai buscando a quantidade de ativos, certo? Então, esses são os primeiros passos para você fazer um buy and hold legal que realmente vai te dar resultado, né? Agora, como que a gente analisa um ativo para fazer buy and hold, né? Como analisar um ativo para fazer buy and hold? Bom, a análise fundamentalista é a que você vai utilizar para esse tipo de análise, né, dos seus ativos, né? Dentro do mercado financeiro, a gente tem basicamente dois tipos de análise, tá? Análise técnica e análise fundamentalista. A análise técnica, ela é mais focada em gráfico, tá? Geralmente, a análise técnica você vai utilizar, né, a gente utiliza para fazer operações mais rápidas. Você vai entrar e vai sair em determinado ponto. Então, para um ativo que você vai comprar e pretende ficar anos, décadas, inclusive até para sempre, né? Você tem que utilizar um outro tipo de análise, né? É melhor que você se utilize de outro tipo de análise para te dar embasamento. Você pode consultar um pouco da análise técnica
Pode, mas eu sugiro que você se foque mais, pelo menos nesse primeiro momento, na análise fundamentalista, certo? Depois que você estudar sobre análise fundamentalista, né, você vai entender várias coisas, você precisa ter em sua cabeça que você precisa olhar a empresa como um todo, né? Como assim? Ah, o setor que ela está, a margem de lucro que ela tem. Você precisa comparar empresas do mesmo segmento para você entender os números daquele setor, né? Você precisa ver se aquela empresa está dando lucro, quanto ela distribui de lucro, quanto ela vem crescendo nos últimos anos, certo? Então você precisa olhar a empresa de uma forma geral. Quem são os gestores dessa empresa, né? Qual que é a linha de pensamento dessa empresa? Isso aí tudo você vai entrar lá no RI da empresa e você vai conseguir olhar, analisar a empresa, para onde ela vai, qual é a missão, enfim. Você vai olhar tudo isso, né? Olha a empresa como um todo para você entender a empresa que você está investindo e aí sim você faz aportes, né? Começa a fazer os seus aportes aí, né? Você precisa também analisar uma coisa que é o seguinte, que a gente chama de dificuldade de entrada naquele setor, né? Vou te dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, tem a Petrobras. A Petrobras. Qual é o nível de dificuldade de uma outra empresa do mesmo segmento, tá? Entrar e fazer o mesmo serviço que a Petrobras? Bom, que a Petrobras, tá? Existe um nível, uma barreira de entrada gigantesca, tá? É muito caro você fazer uma estrutura mínima próxima do tamanho da Petrobras, tá? Então, assim, a dificuldade de entrada nesse segmento é muito grande. Agora, vamos olhar para outro setor. Qual que é a dificuldade de entrada no setor de varejo? No caso, tá? Por exemplo, das lojas americanas, certo? Está em alta, então vamos falar dela. Qual que é o nível de dificuldade? Você acha que é comparável o nível de dificuldade de entrada de uma Petrobras para uma lojas americanas? Eu acho que não tem comparação, porque a dificuldade de você criar uma nova lojas americanas é muito menor, infinitamente menor do que a dificuldade de entrada no mercado de uma Petrobras, tá? Então, esse que é o fator dificuldade de entrada. Então, analisa isso, que isso também é importante, tá? No seu negócio, tá? Na empresa, no seu ativo que você quer investir, tá? Depois disso, você vai olhar alguns indicadores. Anota aí, você vai estudar sobre análise fundamentalista, mas anota esses indicadores, que esses indicadores eles são importantes, tá? Vai analisar o PL, o PVP, o ROI, o Dividend Yield e a margem líquida e a margem bruta dessa empresa. Olha, não deixe de olhar esses indicadores, tá? Olhe esses indicadores. E é claro que não pode faltar o indicador mais importante que você vai olhar, o preço, tá? E aqui, eu vou até colocar aqui na minha carinha, aqui fica um grande detalhe. Tem muita gente que fala que se você estiver fazendo buy and hold, o preço não importa. Importa sim. É claro que o preço importa. Quem fala um negócio desse é louco, gente. É claro que o preço importa. Então, estuda porque é o seguinte, não adianta você comprar, você vai começar a comprar esses ativos, certo? Então você vai escolher um ativo e começa a comprar esse ativo. Começa a comprar. Só que o que acontece? O mercado ele é feito de ciclos, tá? Então tem ciclos que o mercado está em alta e tem ciclos que o mercado está em baixa, tá? Quando o mercado está em baixa, e às vezes setores ficam em alta, setores ficam em baixa. Então, presta atenção nesses movimentos do mercado, tá? Então, você olha o preço daquele ativo e ele, de repente, ele tá barato. Tá? Ele tá barato. Você olha para trás, olha o histórico, olha o setor, olha o momento econômico e você realmente vê que aquele ativo ele está barato. Você faz o cálculo lá de valor intrínseco daquela ação, você realmente vai perceber que aquele ativo está barato e você começa a comprar. E de repente esse ciclo vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos e você continua comprando daquele ativo.
Daqui a pouco o ciclo começa a mudar e você faz esse cálculo de valor intrínseco e você vai perceber que o valor daquele ativo ele cresceu e ele ficou caro, tá? E o que que você vai fazer? Você vai fazer o que todo investidor faz e tem que fazer e deve fazer, e essa é outra dica. Você vai começar a diversificar. E como é que você vai ver isso, tá? Através de entendendo os ciclos de mercado, certo? É por isso que eu bato tanta tecla aqui para que você, investidor iniciante, entenda o mínimo de economia. Vou deixar para você o link aqui em cima, ou aqui em cima, tá? Sobre economia, para você ver, entender, começar a entender essa questão de ciclo, tá? Então, voltando aqui para o assunto do vídeo. Você vai ver esses ciclos econômicos e essa primeira ação que você estava comprando, de repente, começou a ficar cara. Mas tem outra de um outro setor que você também gosta, que também se encaixa ali dentro da sua estratégia, e você viu que aquela ação com cálculo ali de valor intrínseco, ela ficou num preço bacana para você comprar. E você começa a comprar e compra ali, de repente você continua comprando por 1 ano, 2 anos e daqui a pouco o ciclo do mercado começa a mudar de novo. E o que acontece? Essas duas ações ficaram caras. Aí você vai procurar uma terceira ação, um terceiro ativo e vai comprar esse ativo pelo ciclo que ele durar. E de repente, uma hora ou outra, esse ciclo de mercado muda. Ou fica tudo caro, ou vai ficar tudo barato e você vai querer comprar a rodo, tá? Então, entenda os ciclos de mercado, isso é muito importante. Não caia nessa ladainha de que preço não é importante para fazer buy and hold. É extremamente importante o preço do ativo e é extremamente importante você pagar um preço justo, não um preço caro para um ativo, tá? Isso vai fazer diferença no seu capital, no seu bolso. Se você gostou desse vídeo, pelo amor de Deus, se inscreve aqui embaixo. Um conteúdo desse, se você não é inscrito, pô, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Se inscreve aí embaixo e deixa seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se você quiser bater um papo, entra lá no Instagram, manda uma mensagem no direct, que eu vou ter o maior prazer de conversar com você. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!